Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia. Estou chegando nessa terça-feira, bem cedinho, para trazer as principais informações e as notícias que são destaques no rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, sem perder muito tempo, nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre a situação de Paulo Souza e a representação do time do Flamengo que se deu ontem para a partida diante do Bragantino. Falaremos também sobre o sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, que será realizado hoje, como também será retomado hoje o julgamento da ação anulatória movida pelo Flamengo em desfavor do Banco Central, lá no STJ. Falaremos também sobre a inauguração de melhorias na Gávea, no Clube Social do Flamengo. Traremos as informações atualizadas da situação de Arrascaeta na seleção uruguaia. Também faremos aqui um esclarecimento sobre aquela situação do Diego Alves ser tirado da lista na hora do aquecimento. E falaremos também sobre a situação de Bruno Henrique, que está na lista de reforços de Jorge Jesus no Fenerbahçe da Turquia. Bom, meus amigos, inicialmente falaremos sobre a situação de Paulo Souza, inclusive o tema da capa desse vídeo é "A autonomia está no final". Justamente, a autonomia de Paulo Souza está no final do Flamengo. Até porque a gente sabe que a situação está insustentável, né? Não sei o que pensa a diretoria do Flamengo em não tomar uma atitude mais drástica em relação à demissão do treinador, que já mostrou que não tem condições, não tem o elenco não está fechado e por isso não consegue extrair dos jogadores o máximo de rendimento. O que nós temos visto ao longo desses 5 meses, é um desempenho muito aquém daquilo que a capacidade desses jogadores do elenco do Flamengo possam entregar. Então, a gente não acredita muito numa situação que seja diferente em relação à partida contra o Bragantino, em caso de mais uma derrota, já que a situação é insustentável. Uma notícia que foi divulgada ontem que teria a reunião do conselho que fosse para decidir. Nós não confirmamos essa informação de que essa reunião aconteceu. Não temos essa informação, não foi divulgado. Então, vamos aguardar os próximos acontecimentos ao longo do dia dessa terça-feira. O Flamengo se reapresentou ontem no Ninho do Urubu para a partida diante do Bragantino. Fez um treino regenerativo para aqueles jogadores que disputaram mais de um tempo na partida de domingo. E para os demais fez um treino tático físico de forma normal, inclusive foi até divulgado, disponibilizado imagens pela Flá TV. Apesar de toda a turbulência que paira sobre o elenco rubro-negro e sobre o Ninho do Urubu, o clima era de normalidade, até porque a gente sabe que nos bastidores estão fervendo com certeza. O Flamengo busca, além da recuperação no campeonato, quebrar um tabu e um feito inédito, principalmente na gestão Landim. A gestão Landim ainda não teve nenhuma vitória contra o Bragantino nesses 2 últimos anos, né? Nos 2 últimos anos foram 4 partidas com 3 empates e uma vitória do Bragantino. O próprio Bragantino, que também isso para a gente é preocupante, está a 9 jogos sem vencer. Isso inclui Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Flamengo, que gosta de levantar um time em dificuldade, tem que abrir o olho para não ter outro resultado negativo. O Flamengo viaja hoje para Atibaia, uma cidade de São Paulo que fica a 25 quilômetros de Bragança Paulista. Portanto, mais ou menos a meia hora, ficará sediado em Atibaia, vai para a partida na quarta-feira, praticamente na hora do jogo, e depois retorna para Atibaia, onde fica até sexta-feira, quando aí sim embarca para Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional pela 11ª
primeira rodada no sábado. A CBF definiu ontem o trio de arbitragem, a equipe de arbitragem para Flamengo e Bragantino. O árbitro vai ser Wilton Pereira Sampaio, de Goiânia, e no VAR será Wagner Riway, da Paraíba. A princípio, a partida, por ser às 20 horas e 30 minutos, terá transmissão exclusiva do Premier. Então, vamos aguardar mais algumas informações, mas o que a gente tem visto é que o clube, diferentemente da semana passada, já se reapresentou ontem, fez um treino leve, hoje deve treinar um pouco mais puxado e logo em seguida viajar com destino à partida diante do Bragantino pela 10ª rodada do Brasileirão. Bom, mudando aqui de assunto, hoje às 15 horas na sede da CBF serão definidos por sorteio os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os 16 times que estão na disputa estarão no mesmo pote. Isso quer dizer que todos podem jogar contra todos. Não há exclusão de nenhum time jogar contra outro. Então, o sorteio é de um pote só, vai tirando-se um, vai tirando-se outro, e vão se definindo os confrontos. Diferentemente do sorteio das oitavas da Libertadores e da Copa Sul-Americana, o sorteio da Copa do Brasil, patrocinado pela CBF, não define o chaveamento até o final da competição. Porque logo ao final das oitavas de final, quando conheceremos os classificados para as quartas de finais, haverá novo sorteio. E aí sim, o chaveamento até a final será decidido. O sorteio será transmitido pelo Sport TV, pelo site da CBF e pelos canais no YouTube da própria entidade. Bom, meus amigos, hoje também tem uma retomada importante, que é a retomada do julgamento daquela ação anulatória que o Flamengo move no STJ em desfavor do Banco Central por conta daquela penhora de 127 milhões de reais, o Flamengo querendo desconstituir esse valor, trazendo para a casa de 10 milhões e 600 mil. O julgamento está sendo feito pela primeira turma do STJ, turma essa composta por 5 ministros, onde 2 já proclamaram seus votos, o placar é de 1-1, e o Flamengo precisa de 3 votos, pelo menos, para ser o vencedor da ação. Se isso acontecer, o Flamengo, que já tem depositado em juízo os 10 milhões e 600 e poucos mil, não tendo mais que fazer nenhum pagamento em relação a esta questão. Fiquem atentos no meu perfil do Twitter, que se for disponibilizado o link da transmissão do julgamento dessa ação anulatória entre Flamengo e Banco Central, eu vou publicar e postar lá no meu Twitter para que todos aqueles que tenham interesse possam acompanhar o julgamento importante sobre o nosso clube de futebol. Bom, o Flamengo inaugurou ontem, nas dependências da Gávea, seu clube social, várias arenas, uma arena de beach tênis formada por várias quadras, né? É bom lembrar que a arena de beach tênis do Flamengo é a melhor e mais bem preparada do Rio de Janeiro. A obra foi financiada por empresas privadas, dentre elas capitaneadas pela Ambev, não tendo nenhum custo para o Clube de Regatas do Flamengo. O custo também da obra não foi divulgado. E aqui eu vou fazer um comentário. Eu vejo muita gente, principalmente lá no perfil, criticando essa obra, que essa obra para Playboy. Olha, pessoal, qual é a relação que tem entre o Flamengo investir no seu clube social, melhorar seu clube social com a situação do futebol? Não há relação. Até porque o Flamengo tem sim que melhorar seu clube, trazer novos associados para que possa alavancar a receita, uma receita maior, para que possa se manter de forma sozinha o clube social, sem contar com o futebol. É importante dizer que o Flamengo está fazendo várias obras no clube social visando a melhoria,
Se não vejamos, o Flamengo está construindo um museu de 1.200 metros quadrados, né, um museu que vai ser referência no circuito turístico do Rio de Janeiro. Esse museu que o Flamengo pretende, que estima que seja visitado por 400 mil pessoas ano, e que isso trará uma receita muito grande. Há também, nesse momento na Gávea, a troca da subestação de energia por completo, né? Outra obra de grande feito, até porque evita, e a modernização dessa subestação evita problemas maiores por conta da antiguidade da subestação que existia. Há também a construção de um restaurante no local onde funcionava um antigo posto de gasolina que o Flamengo brigou muito na justiça para retomar aquela localização, para que ela voltasse a integrar. Não temos nada contra essas melhorias da Gávea, pelo contrário, o Flamengo tem sim que melhorar, tem que investir. O Flamengo está numa área nobre do Rio de Janeiro e, como tal, precisa dotar o seu clube social das melhores instalações possíveis. Na minha opinião, tudo isso normal. Bom, atualizando a situação do nosso craque de Arrascaeta, que está convocado pela seleção uruguaia para a data FIFA de junho. Arrascaeta não jogou nenhuma das 2 primeiras partidas amistosas pelo Uruguai, e o técnico do Uruguai quer que ele jogue na próximo sábado contra a Jamaica. Márcio Tanuro, do Departamento Médico do Flamengo, tem mantido contatos constantes com o DM da seleção uruguaia. E o Flamengo tenta fazer com que o Arrascaeta não jogue contra a Jamaica, se poupe, para que possa retornar de forma tranquila aos treinamentos quando estiver de volta ao Flamengo. A situação de Diego Alves, aquela celeuma toda em relação a ele ser cortado e ter ido para o aquecimento. Ontem eu fiz uma postagem no meu Twitter, onde eu mostrei que quando o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Fortaleza às 15 horas, o nome de Diego Alves já não constava na relação, nem nos titulares e nem nos reservas. A lista saiu às 15 horas, os goleiros entraram para aquecer às 15h16. Portanto, com certeza, Diego Alves foi para o aquecimento. A gente aí, os motivos e os reais motivos a gente não sabe, mas quando ele foi para o aquecimento, ele já tinha conhecimento que não estaria de forma oficial na partida contra o Fortaleza, só a título de esclarecimento. E para finalizar, falaremos sobre a situação de Bruno Henrique, que entrou oficialmente na lista de reforços pedidos pelo treinador Jorge Jesus ao Fenerbahçe da Turquia. Há informações de que Bruno Henrique teria dado sim a Jorge Jesus para que pudesse prosseguir nas negociações a fim de que o atleta possa ser jogador do Fenerbahçe na temporada 2022-2023. A gente não pode se colocar contra, até porque Bruno Henrique já tem 31 anos de idade. O Flamengo tem sim que, em caso de se concretizando a negociação, ter um substituto à altura de menor idade para que possa repor de forma rápida, de forma certeira, essa posição que tão bem é desempenhada pelo Bruno Henrique nesse tempo que tem de Flamengo. Bom, meus amigos, as notícias foram essas. Aqui eu aproveito para pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que ative o sininho das notificações para que você possa ficar sempre muito bem informado de tudo que acontece no canal Marquinhos Flá Assunção. Eu vou ficando por aqui dizendo um até breve, um até logo. Fiquem com Deus, porque eu sempre estou com eles. Saudações rubro-negras. Fui.